Dentre as ações de enfermagem, destacam-se os cuidados pré-estabelecidos pela OMS, que seguem a linha teórica de Van da Horta e da pirâmide das necessidades básicas de Maslow, em que deve-se priorizar o suporte básico às funções vitais do prematuro e da genitora, em seguida promover o bem-estar, podendo fazer ambos de maneira interligada. Manutenção de temperatura corporal é uma das prioridades para a segurança do recém-nascido pré-termo, visto que a capacidade de manter constante a temperatura é limitada. Isso é chamado de homeotermia, que é o balanço entre os mecanismos de produção e de eliminação de calor. Todo recém-nascido deve ser mantido em ambiente de termoneutralidade, ou seja, na faixa de temperatura ambiental, na qual a taxa metabólica é mínima e a temperatura corporal é mantida sem alterações na produção ou perda de calor. O exame físico do recém-nascido pré-termo deve ser realizado sobre fonte de calor radiante e, se o exame for demorado, um sensor de temperatura deve ser colocado na pele para monitorização. Usa-se gorro para reduzir a perda de calor pela cabeça. Deve-se transportar o recém-nascido em incubadora aquecida e realizar procedimento em berço de calor radiante. Na UTI, manter o recém-nascido pré-termo na incubadora em ambiente termoneutro. Nas unidades que adotam o método canguru, este deve ser estimulado. Recém-nascidos pré-termos estáveis devem ser vestidos, exceto quando estiverem no contato pele a pele. Uma criança pré-termo possui uma urgência no ponto de vista nutricional. A falta de suporte nutricional nas primeiras horas de vida pode significar danos irreparáveis ao sistema nervoso central. A imaturidade do trato gastrointestinal pode, ao menos temporariamente, dificultar a oferta de nutrientes por via enteral, fazendo-se necessária a alimentação parenteral. A prescrição da alimentação parenteral deve prever os componentes essenciais, fluidos, hidratos de carbono, aminoácidos, lipídios, eletrólitos, oligoelementos e vitaminas. A alimentação enteral deve ser iniciada assim que o cordão umbilical for cortado. A composição da solução pode ofertar em volume de 60 mg por quilo por dia, o que representa um aporte de 6 gramas por quilo por dia de glicose, 1 grama por quilo por dia de aminoácidos e oferta basal de cálcio. Crianças nascidas com 24 semanas de idade gestacional chegam a possuir apenas um dia de reserva calórica. Para a avaliação da adequação da hidratação dos recém-nascidos, utilizam-se os seguintes parâmetros: variação do peso. Aceitam-se perdas de até 10% dos primeiros dias. Densidade urinária, entre 1010 e 1015, volume urinário, de até 2 a 4 ml quilograma por hora. Frequência cardíaca, entre 100 e 160 batimentos por minuto. Perfusão periférica, tempo de enchimento capilar menor de 3 segundos. Fontanelas planas com suturas pouco cavalgadas. Saliva fluida. Níveis plasmáticos de sódio, ureia e glicose adequados e hematócrito mantido. É necessário monitorar constantemente todos os sistemas do RN pré-termo. Por conta das imaturidades dos sistemas, ele se encontra mais susceptível ao surgimento de comorbidades sistêmicas, que podem evoluir a complicações severas no desenvolvimento e até levar ao óbito. Entre as doenças mais comuns estão as do trato gastrointestinal, trato respiratório, sistema cardiovascular e sistema neurológico.
A falta de maturidade no sistema respiratório deixa o recém-nascido pré-termo mais susceptível a doenças como o vírus sincial respiratório, que é o principal agente das infecções respiratórias que acometem crianças menores de 1 ano de idade. Em bebês prematuros, o risco de uma evolução mais grave é grande e a hospitalização deles é 10 vezes maior do que a de bebê nascido a termo. A imunização com palivizumab é recomendada para prematuros com idade gestacional inferior a 28 semanas, com no máximo 1 ano de idade. Também deve ser aplicadas em pré-termos com idade gestacional entre 29 a 32 semanas até o 6º mês de vida, ou superior a 32 semanas que apresentem 2 ou mais fatores de risco. A palivizumab não é uma vacina, ela induz a imunização passiva contra o vírus sincial respiratório. A criança nascida prematuramente e com condições clínicas estáveis deve receber todas as vacinas de acordo com sua idade cronológica pós-natal, seguindo o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde do Brasil. Na avaliação do crescimento do recém-nascido pré-termo de muito baixo peso, é importante conceituar a idade corrigida ou idade pós-concepcional, a qual representa o ajuste da idade cronológica em função do grau de prematuridade. O emprego da idade corrigida na avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido pré-termo, no mínimo até 2 anos de idade, permite não subestimá-los na comparação com a população de referência, possibilitando a avaliação mais precisa em um período de crescimento acelerado e compensatório, correspondendo ao termo em recém-nascido pré-termo de diferentes idades gestacionais. A idade cronológica deve ser utilizada até os 24 meses. Idade corrigida ou pós-concepcional é igual à idade cronológica, que é o período dado em semanas pela a idade gestacional materna. A recuperação do crescimento é caracterizado por taxas de crescimento mais elevadas que as esperadas para determinadas idades, isto é, a ocorrência de acentuada aceleração do crescimento após um período de crescimento lento ou ausência nos primeiros dias ou semanas de vida extrauterina. Sua finalidade parece ser recuperação do déficit de crescimento prévio. A recuperação do crescimento possibilita que o recém-nascido pré-termo, que apresentam pesos, comprimento e perímetro encefálico abaixo de 2 desvios padrões das curvas de crescimento pós-natal, consigam equiparar seu crescimento ao de lactentes a termos nos primeiros anos de vida. Geralmente ocorre primeiro com o perímetro cefálico, seguido pelo comprimento e depois pelo peso. Aos 18 meses de idade corrigida, é importante avaliar o desenvolvimento. Reavaliar a necessidade de sulfato ferroso se a criança ainda estiver sendo suplementada. Acompanhamento do desenvolvimento auditivo e de linguagem.